Olá, hoje temos a presença aqui nos estúdios do canal 24 Horas do Jonas Otávio Bilda, né? Quem é o Jonas Otávio Bilda? É um paulista, né? Na verdade, é um paulistano na capital, evidentemente São Paulo, e veio para Brusque há 15 anos atrás, hoje está com 25, batemos um papo antes da nossa entrevista, veio para cá com 10 anos, né? Aí eu perguntei assim, Brusque, né, Santa Catarina, é melhor ficar para cá, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a recepção, né? De fato, acho aqui muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo que São Paulo, né? Agora, me conta uma coisa, a tua vida, né? Você está aqui há 15 anos, tal, você falou para mim, ó, a gente, né, o teu pai e tua mãe veio para cá, você era um garotinho de 10 anos, né? Não foi fácil deixar os amigos lá, porque a galera de 10 anos sempre tem os amiguinhos, né? Aquele futebolzinho, aquela brincadeira, apesar da tua geração, já é a geração dos, né? Atari, aquelas coisas. Como é que foi a tua infância em São Paulo? Foi agradável, teve seus bons momentos, né? Morei muito tempo no litoral paulista, foram anos dourados da minha infância, assim, tive muitos amigos, mas com a realidade de mudanças e problemas financeiros, acabamos que chegamos em Santa Catarina, após algumas mudanças em São Paulo. Mas acredito que ter chego aqui foi mais dourado ainda do que aqueles anos de infância, porque Brusque é uma cidade muito acolhedora e desde muito cedo eu me senti muito bem aqui com o povo brusquense, o povo sulista, as tradições. É algo que em São Paulo já se perdeu há muito tempo, né? Esse enraizamento com o povo, essa relação gostosa com a tradição, né? Essa força identitária muito gostosa que tem aqui esse ambiente. Então, acredito que aqui tenha sido o ambiente ideal para um desenvolvimento na minha adolescência e agora na fase adulta, né? Com a formação acadêmica, com o trabalho, com os valores da cidade e da região. Bacana, né, gente? É isso aí. Ele é da capital, eu sou de Santo André, né? Então, lá se fala assim, eu sou paulista quando você nasce fora da capital, né? E paulistano quando nasce na cidade de São Paulo, né? Só para o pessoal entender, só uma informação que muitos não sabem, né? Alguns sabem, né? Mas, na verdade, hoje, e quando você chegou aqui, teu pai veio, como eu, também vim de São Paulo, vai completar agora 16 de agosto, 31 anos que eu estou aqui, também faço das palavras do Jonas exatamente isso, né? Brusque é uma paixão na minha vida e com certeza na vida do Jonas hoje e de todos aqueles que vieram para cá respeitando as tradições, né? As origens, né? Respeitando a cidade, a sua história. Porque também não adianta vir para cá, né? Pensando que aqui é aquela cidade lá que o cara veio, né? Então ele quer trazer aqueles tipo de conceito daquela cidade para cá e dizendo não, esse aqui sou eu, não, você tem que respeitar a cidade onde você está. Eu penso muito nisso. É importante falar disso, né? Sim, realmente é muito importante. Vemos que muitos acabam confundindo as coisas. Som alto, aquelas coisas, né? De madrugada, aquele barulhão, né? Então, aquela festa, né? E muitas vezes do lado tem um trabalhador, uma trabalhadora, né? Que no dia seguinte, às 6, às 5 da manhã, vai estar levantando para trabalhar. E a cidade de Brusque é uma cidade ordeira e trabalha muito, né? Sim, de fato. É possível perceber isso nos povos sulistas, no geral, que eles têm uma certa distinção assim vamos chamar assim, o norte do país. Tem uma distinção bem clara. Assim, eu mesmo tendo nascido na região sudeste, né, eu senti essa diferença. Na verdade, não estamos aqui para, né, fazer comparações, mas é essa coisa de respeitar as raízes, né, já que nós temos aqui notoriamente uma raiz muito forte, né, alemã, italiana, polonesa, né, até americana, até os ingleses estiveram por Brusque aqui na região, né, índios, né, e na verdade a força maior do imigrante, sem dúvida alguma, fundamentada no italiano, no próprio alemão e no polonês, que são três raízes bem fortes aqui da nossa cidade e nossa região, né. Agora, me conta uma coisa, tua formação. Você chegou em Brusque com 10, tal, você estudou aonde? Você mora em que bairro? Fala um pouco de você, para o pessoal, a gente vai entrar já no livro aqui, e um livrão, né, bacana para chegar no livro. Então, conta um pouco onde você estudou, onde vocês moram, fala um pouco da família, o pai, a mãe, como é que está o pai e a mãe, está tudo bem? Tudo bem, eles estão, inclusive agora eles estão em viagem, minha mãe está em recuperação de saúde, mas os primeiros anos em Brusque foram anos um pouco difíceis de adaptação, né? Acredito que todos os que se mudam passam por
uma transformação grande geográfica, de certo modo política, em vários níveis, né, acabam sofrendo um pouco esse impacto social. E eu sofri, né, esse impacto social aí, já se vão 15 anos, né, a cidade tinha uma outra figura, né, eu estudei sempre em colégios públicos e fiz muitas amizades aqui, foi bem agradável, até o período da adolescência foi muito bacana. Eu me formei ali no Feliciano Pires, no centro, né, no ensino médio, e logo depois eu fiz uma formação em psicologia, sou formado em psicologia pelo Centro Universitário de Brusque, e nesse período de formação, no final do ano, eu escrevi minha primeira obra, essa é a segunda, uma obra de psicologia, em que nasceu do trabalho de um estágio no final da faculdade, fiz o lançamento do livro lá mesmo, e fiz por lá mesmo as vendas de exemplares. Eles estão nas bibliotecas aqui da região, inclusive nas universidades da região. E assim como essa segunda obra, as duas são livros que eu não tive a intenção de publicar diretamente, né? A primeira foi uma pesquisa acadêmica e essa foram cartas que eu troquei com um amigo meu chamado Diel Gedai da Silva, entre 2016 e 2017, e que acabaram ganhando um certo volume, né, de assuntos e interesses diversos em áreas de literatura e filosofia. Eu fiz contato, então, com a editora Multifoco, que é uma editora muito bacana, do Rio de Janeiro, com uma proposta de apoio a jovens autores de várias áreas, vários gêneros, e eles aceitaram meu trabalho pela segunda vez, eles fizeram uma avaliação muito positiva, eu fiquei muito contente. E agora ele está físico aí, presente, à venda, né, na cidade de Brusque e em breve na região. Fiz o lançamento dele na Casa de Brusque, o Museu Casa de Brusque, que me acolheu também muito bem, né, agora no dia 6 de julho. E agora o ponto forte, né, o papel fundamental, inclusive da Presente Mídia e de outras, é divulgar esse trabalho que eu acredito, conhecendo durante esses 15 anos, fazendo essa pequena comparação entre a realidade de São Paulo e a realidade de Santa Catarina, eu tenho visto que São Paulo tem, né, uma questão histórica, né, uma tradição literária mais ampla, mais vasta, mais diversificada, cursos de formação em humanidades que fizeram história no Brasil, né, e Santa Catarina, principalmente Santa Catarina, ela já não partilha dessa tradição literária, dessa tradição filosófica em humanidades. Eu acredito que esse trabalho, tendo sido um trabalho dividido entre literatura clássica e filosofia clássica, tenha a sua contribuição para dar, principalmente na região do Vale, né, em termos de inovação, em termos de originalidade em trabalhos publicados. Ô, Jonas, eu quero registrar aqui uma homenagem também ao papai e à mamãe, que a gente sabe a luta do brasileiro, né? E eu sempre lembro do pai e da mãe. Aliás, eu vou morrer lembrando deles, vão estar sempre guardados no meu coração. Mas eu queria registrar o nome da mãe e do pai, que com certeza vão ver essa matéria no site TV, também pelo Facebook. Você vai receber esse material também, né? Uma pequena homenagem para eles, o nome deles, por favor. Ah, claro, sim, evidentemente, né? Dedico, claro, com certeza, uma homenagem aos meus pais, o Eduardo Schelmer Bilda, meu pai, contador, e Edna Schelmer, Edna Aparecida de Jesus, Schelmer Bilda, o nome é um pouco extenso, eu geralmente chamo só de mãe, né? Então, a gente... Não, mas a tua mãe é abençoada, né? Porque, como é que é o nome dela? Vamos falar lento aí. Edna Aparecida de Jesus Schelmer Bilda. Isso é nome de médica, né? Nome de médica, né? Porque é um nome extenso assim, né? Antigamente tinha essas coisas, né? Tinha essas coisas. Ela é do interior de São Paulo, né? Homenageei os meus pais, meus queridos pais, que foram os primeiros responsáveis pela minha educação na infância. Legal, bacana isso. Agora, escrever um livro, né? Você fez essa primeira edição na nossa Unifeb, né? Pelo que você comentou. Era uma outra obra, perdão, era uma outra obra. Sim, essa outra obra, né? O que te levou a escrever? Tem na família algum escritor, teve alguma referência para a tua vida, escrever um livro? Na minha família, não há uma tradição de
de estudiosos ou de escritores na família, muito menos envolvidos com literatura, e menos ainda com filosofia. Mas minhas referências sempre foram buscadas mais longe, como nos autores mais antigos, né? Como é o caso de filósofos e escritores mais antigos. Eu acabei buscando essa referência em outros autores. Legal. O mundo vive, né, é um negócio medonho, rapidez, troca de informações e tal. Quando você fala em filosofia, né, ler um livro, né, eu sei que a gente vê reportagens também em São Paulo, no mundo todo, né, o Brasil começou a ler um pouco muito, aliás, mais do que lia no passado, né. Então, na verdade, assim, a gente vê um livro. E é claro, o que vale é conteúdo, né? A gente sempre fala assim, e a gente, como você falou, ó, a coisa tomou um vulto tão grande que ficou um livrão, Mas evidentemente, eu sempre falo, é começo e meio e fim, né? Tanto para o Dixon como o Júnior, né? A gente faz matéria editada, então tem que ter conteúdo. Obviamente, isso é muita história da tua vida também, é uma coisa direcionada, não só uma coisa filosófica, mas uma coisa de direções para a vida, né? Eu vejo isso. Não, com certeza, o senhor tem toda a razão. Inclusive, essa obra, ela, como disse, ela não tinha aquela pretensão de, não, vou escrever para publicar, vou escrever direcionado apenas ao público. Não, foram cartas que eu troquei com um amigo, né? E, claro, elas têm muitos assuntos, interesses mútuos em literatura, em arte, mas, claro, não é uma obra impessoal, até porque são cartas. O gênero epistolar, ele é um gênero que não recebeu um tratamento acadêmico durante a história, então ele se manteve numa liberdade muito boa, numa expressividade muito única e numa afetividade que não prescinde de amizade, sabe? Ela precisa de amizade para ser concebida. E eu quis publicar no formato epistolar, através de muitas referências, uma delas foram as correspondências do alemão Goethe com seu amigo Schiller, né? De fato, para não apenas mostrar um debate impessoal em filosofia, um debate metafísico, um debate frio, distante, não. Primariamente, o meu interesse era apaixonar o leitor, trazer questões fundamentais, questões de ética, questões... o debate maior, inclusive, nesse livro é em educação, problemas em educação, teoria da educação, história da educação, críticas morais e tudo mais, mas de um modo amigável, de um modo que soe, de fato, como uma conversa, porque a filosofia ela surgiu de diálogos, né? Se hoje ela se estrutura como um monólogo frio, distante, isso não significa que ela se resuma a isso. A gente pode dizer que no planeta Terra falta conversa? Puxa, conversamos hoje, talvez até em excesso, mas assim como livros não se fazem com beleza, cores e material gráfico de qualidade, conversas não se fazem com palavras polidas, não se fazem com apertos de mãos ou tapas nas costas ou assuntos meramente corriqueiros. Nós precisamos de diálogos, né? Assim como a filosofia precisa voltar um pouco na sua raiz estruturante de calor humano, de dedicação à humanidade no geral, nós precisamos de conversas que soem como diálogos, né? Como duas pessoas presentes e envolvidas umas com as outras. Já que você tocou no assunto, e para a gente dar encaminhamento aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar a capa do livro, etc. e tal, uma das coisas que você falou aqui, coisas, modo, força de expressão, né? Fundamental, essa palavra é educação, né? A gente vê que hoje nós vivemos num país maravilhoso, continental, com tantas tradições, com tantas trocas de informações, até linguajar diferenciada pelo tamanho do país, né? A gente vê lá do norte, né, os conceitos, as festas, a alegria, e a alegria é contagiante no Brasil todo, diga-se de passagem, né? Mas a gente vê também que existe essa palavra educação, ela está muito esquecida, né? Não valorizando as raízes, a cultura de cada cidadão brasileiro, mas a gente vê que, na verdade, as discussões, a palavra educação, educar, né? Valorizar a educação, futuro, desenvolvimento psicológico adequado, né? A valorização de raízes, né? É uma coisa que toca fundo hoje e uma preocupação, porque eu também sou filho de operário, né? E sei das dificuldades que meu pai teve. Eu sempre falo isso, eu não falo isso com demagogia ou com
ou com um lado assim ruim da minha vida, não. O pai não pôde me dar uma bicicleta, mas meu pai é meu ídolo, meu pai foi uma referência na minha vida, mesmo com as dificuldades que ele enfrentou, porque não são as dificuldades que fazem, ou fizeram e fazem meu caráter, né? Mas, na verdade, são os exemplos que eu tive durante a minha vida, desde criança, vendo aquela luta da mãe, do pai e tal. Então, essa raiz é uma coisa que eu acredito que todo mundo tem, né? O que nós temos que desenvolver é quando a pessoa vai para a escola. Então, muitos pais hoje levam o filho para a escola para ter educação. E, na verdade, a educação se aprende em casa e na escola, né? São, sim, os conhecimentos ou os ensinamentos que, através da troca de informações, mas o que acontece? A educação se aprende em casa. Eu queria que só falasse um pouquinho desse assunto, já que você tocou no assunto educação, porque hoje nós vivemos um conflito muito grande, né? De falta de respeito, né? Falta de respeito com os velhos, com as crianças, tal. Isso, para mim, me toca muito como ser humano e como brasileiro, hoje, como catarinense, enfim, aquele que valoriza as raízes, né? E eu gosto muito de valorizar as famílias, né? Queria que você tocasse um pouco, falasse um pouco desse assunto. Ah, sim, claro. O debate em educação eu desenvolvi de modo a retomar historicamente os sentidos de educação desde Platão, né? Nós sabemos bastante, já ouvimos falar muitas vezes em Platão, já ouvimos falar muitas vezes na República de Platão ou na Caverna da República de Platão, mas existem muitas leituras além das mais comuns, né? E eu gostei de explorar elas, né? Então, desde Platão e de seu aluno Aristóteles, nós temos uma porção de concepções de educação diferentes, né? E uma delas, inclusive, é essa bastante recorrente de que são as instituições que têm o papel de ensino, né? E educação é uma tarefa que cabe à família. Quando nós pressupomos com essa construção que educação é só uma questão de moralidade, né? Como se a educação ela se limitasse a dizer sim e não, proíbo você de, permito que você, né? E o ensino seja apenas um segmento curricular, seja apenas um cumprimento de programas, né? Essa noção de educação é uma noção extremamente contemporânea, uma noção tecnificada de educação. Ela fica entre uma noção mais conservantista de educação, aquela educação, vamos chamar assim, mais moralista, e a visão mais técnica de educação. Quando a educação que eu estou tentando retomar, revisar, ou mesmo relembrar, muitas vezes, é uma noção de educação mais ampla, é uma noção de educação que vai além dos programas institucionais, ela vai além das políticas que no momento estão em vigor, daqui a pouco elas trocam, os autores que estão em vigor, que estão na moda, e daqui a pouco eles trocam. A pedagogia sofre muito com isso, né? Os profissionais em pedagogia, minha esposa ela é pedagoga, Amanda Zancanaro, e nós temos um debate interessante, né, em educação, em aplicação da educação, e vejo como isso é complicado, né? Hoje temos essa referência, amanhã temos aquela. E qual é aquela referência, eu me pergunto, enquanto filósofo, enquanto aspirante a filósofo, qual é aquela referência que não deixa de ser referência, né? É a referência dos gregos antigos, é a referência do nascimento da educação, né? Então, por que não visitá-la? Por que não conhecê-la? Ela sempre está em vigor, né? Ela não troca, por mais que tenhamos autores que acabam não concordando, tendo uma interpretação diferente, mas tem uma referência que não sai de moda, vamos chamar assim, né? Então, ideias como Bildung, né, a formação do homem completo, uma ideia alemã, ideias como educação liberal, uma ideia que vem de Aristóteles, são valiosíssimas, né, e elas caíram no esquecimento. Elas caíram no esquecimento por uma série de razões, né? Então, eu vejo que há muito a se fazer em educação, não apenas em termos de precisamos de investimento na educação, precisamos de mais professores, precisamos valorizar o trabalho do professor. Muito bem, isso é importante, mas precisamos primeiro responder a pergunta que ainda está em aberto. O que é educação? Como educar? Quais os meios de se fazer isso?
Bacana, né, gente? Bom, e só para encerrar esse assunto de educação e conhecimento, né? Não é por causa da bicicleta, não é por causa do celular, né, que você vai fazer a cabeça de um filho, né? Não é por causa de um apartamento, de um carro, né? Na verdade, o filho tem que ter valores, ter conhecimento dos valores, né? Tem que saber quem é pai, quem é mãe, né? O vovô, a vovó, né? Tem que ter saudade no coração e valorizar essa saudade e essa família. É minha opinião, modesta, né? Mas a gente está encerrando a nossa entrevista. Para mim é um prazer. Não conhecia o Jonas, né? E, bom, casado com a dona? Amanda Zancanaro. Já tem filhos? Não, ainda não temos filhos, mas os planos estão em andamento. Tá aí, né? Então tá certo. Então, eu quero que você segure seu livro, mostrando lá para o Dixon, lá para o pessoal ver a capa do seu livro, né? Pode virar um pouquinho assim. Aí o Dixon está registrando o livro do Jonas Otávio Bilda, Cartas de um Solícito Acompanhante, né? Troca de cartas, informações, o lado filosófico, o lado da vida, o lado da informação, de troca de informações que tão bem faz a tantos. Então, fica o registro aqui com muito prazer, através do canal 24 Horas, né? De um pouco da tua história, né? E um pouco da tua história dentro desse livro aí também, tá? Seja bem-vindo ao canal 24 Horas. Ele, quando ligou para mim, perguntou assim, né? Desculpa eu comentar isso, mas uma que nós não combinamos nada, vocês sabem disso, né? Todos esses 30 anos de profissão a gente não combina nada. E jamais vou combinar uma entrevista, e ele perguntando que queria conversar comigo, quanto que eu ia cobrar, né? Ou se tinha alguma despesa, né? Aí eu falei, não, cara, nós estamos aqui para mostrar para a sociedade os seus talentos, né? Trocar informações, quem nos paga, eu sempre falei, é o patrocínio, né? Que nós temos, graças a Deus, e proteger a sociedade culturalmente é isso, é abrir espaço, fazer com que a própria sociedade possa falar, possa mostrar os seus sonhos, os seus trabalhos, né? Proteger nossas entidades, quanto ao longo desses 30 anos aqui, modestamente, eu não fiz mais nada que uma obrigação de fazer o bem para o bem para a sociedade e para o seu entorno, né? Então, portanto, esse é o nosso trabalho. Seja bem-vindo, nos sentimos muito felizes em recebê-lo aqui e tenha sucesso sempre nos seus sonhos, né? E que ele seja dividido com muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço muito a recepção, o acolhimento, a honestidade. Agradeço muito o canal 24 Horas pela recepção, pela honestidade, pela integridade. Eu gostaria só de pedir autorização para dizer que eu estou aberto ao contato, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, no número 99109-7268. O livro está à venda, então, pelo site da editora Multifoco. Ele estará em breve aqui nas livrarias da cidade de Brusque, na Livraria Graf, Livraria Saber e demais, as bibliotecas também, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, informação, eu fico sempre à disposição. O Banana agradece, Jonas, a sua presença aqui, está aberto, realmente os sonhos têm que ser divididos, né, gente? Não adianta você sonhar um sonho. Eu aprendi isso na minha vida, estou aprendendo, é muita coisa na minha vida, né? Então, o sonho sonhado, para um, não é um sonho, né? Ele se torna sonho quando a gente divide esse sonho. E, na verdade, está aí uma obra que você batalhou muito. Quanto tempo você demorou para fazer o livro? Olha, as cartas foram trocadas em menos de um ano, mas elas foram adaptadas e tal. Eu posso colocar aí um ano e pouquinho, dá para dizer. Vamos colocar um ano. Então, me permita dizer, olha só a grossura aqui, tá vendo? Haja carta em um ano, né, velho? Mas tá bom, fora a brincadeira. Seja bem-vindo sempre aqui. Um abraço para tua esposa, para teus pais, né? Pronto restabelecimento para sua mãe também, né? Nosso beijo para a família. Essa é uma história real, né? Uma história um pouco da vida do Jonas e de tantos outros que estão pela cidade, estão aí pelo nosso entorno. O canal 24 Horas, a gente agradece a sua audiência, seu carinho, a sua amizade e o seu respeito. Daqui a pouco a gente volta.